Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Pedimos perdão aí pelo imprevisto que aconteceu. Isso serviu como uma amostra grátis para vocês daquilo que nós vamos falar hoje, né? Que é o uso da tecnologia, a importância da educação inclusiva nesse processo de ensino. Mas vamos retomar aqui a proposta de promover essa live. Antes de mais nada, eu quero avisá-los que essa live ela está sendo promovida pela RD do IHPS, que é a representação discente do programa de Educação, História, Política, Sociedade. É um dos programas de pós-graduação da PUC São Paulo. E essa live ela faz parte de uma sequência de lives que já vem acontecendo e ainda vai acontecer. Foi um encaminhamento deliberado de uma reunião aberta com os discentes desse programa do EHPS, justamente para a gente aproveitar esse momento de uma forma positiva, construtiva, e discutir esses assuntos que são relevantes. Nós acabamos apresentando, definindo alguns temas, como vocês, quem já está acompanhando, pôde ter visto, nossa primeira live foi promovida com a nossa representante docente, doutoranda, a discente Cris, junto com o coordenador do curso, o professor Dr. Carlos, e nessa primeira live que aconteceu no dia 14/5, eles apresentaram um pouco o nosso programa, né, o EHPS. Já aconteceu a segunda live, que também foi apresentada pela nossa colega Cris, com a professora Ana Paula, com o tema Adaptando o Trabalho Docente ao Isolamento Social, como estão sendo as aulas na pós-graduação. E hoje, nossa terceira live, estou aqui representando os discentes do programa, e com essa convidada muito especial, que é a professora doutora Aline, especial por ser minha amiga íntima, e também por ser colega, né, ex-EHPS, já que quem é HPS nunca é ex, né, é sempre. Pois é. Aline, que foi aluna do EHPS no mestrado e também no doutorado, está aqui, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre a problemática, como ser um professor inclusivo em tempos de isolamento social, pensando mais no Fundamental 1 e Fundamental 2. Já quero avisá-los que a próxima live ela já está agendada, vai acontecer no dia 26/5, também às 17 horas. Será apresentada novamente, provavelmente pela nossa colega Cristiane, e também será apresentado pelo professor Carlos, que é o coordenador do curso, justamente porque um dia antes dessa live já terá sido publicado o edital do processo seletivo para o próximo semestre. Então, desde já, eu quero também agradecer aqui aos colegas por permitir essa oportunidade de representá-los aqui. Na verdade, estou eu aqui, também quero agradecer muito ao apoio, ao suporte do Ivan, que não está aparecendo aqui, mas ele está ajudando muito a gente, né, antes, durante e depois. Aos colegas, né, que apresentaram essa proposta. Pronto, a Ivan apareceu aí. Aos colegas por essa iniciativa, né, de promovermos essas lives, pelo planejamento e agora pela execução, a todo o corpo docente do EHPS, ao próprio professor Carlos, coordenador, a nossa vice-professora Leda, que desde que a gente apresentou essa proposta para eles, eles também têm nos ajudado desde o planejamento e a execução dessa proposta, como já aconteceu com o professor Carlos e a professora Ana.
Também já quero avisá-los, convidá-los a, como vocês viram, tivemos um probleminha aqui técnico no Instagram, então essa live está sendo promovida agora pela nossa página do YouTube e também pelo Facebook, então convido vocês a curtirem a nossa página, não só acompanhar a live hoje, mas dar um like aí na nossa página, também ativar o sininho para que quando tiver as próximas lives vocês sejam notificados. No Instagram, o nosso perfil vocês conseguem localizar como rd.ehps e no Facebook vocês conseguem localizar com Repredicente EHPS. É muito importante que vocês nos sigam, adicionem nesses canais, e também para que vocês possam estar a par de todos os avisos, né, todas as dicas que a gente possa dar. Já estou finalizando aqui os avisos. Então, uma da proposta inicial também dessas lives é a gente promover, avisando que a partir do dia 25 de maio, nós vamos publicar, o EHPS vai publicar um edital, vai abrir o processo seletivo que vocês poderiam fazer a inscrição do dia 25 até o dia 12, dia 25 de maio até o dia 12 de junho. Será aberto um processo seletivo tanto para mestrado como também para doutorado. O EHPS acho que dispensa comentário, vocês sabem, né, que é um programa muito bem conceituado, não só aqui em São Paulo, né, no Brasil e também no mundo. Nós temos o EHPS, é um celeiro mesmo de excelentes professores, como da professora Aline, né, o próprio professor Carlos, nosso coordenador do curso, que também foi aluno do EHPS, a professora Ana, que esteve com a gente na última live, também foi aluna do EHPS, e tantos outros docentes que atuam no próprio programa e em outras instituições públicas e privadas, em várias modalidades do ensino, né? Ano que vem nós vamos completar 50 anos, então quero aqui fazer esse convite para vocês, para você que às vezes está na dúvida, né, de estudar ou não. Também sugiro que vocês acessem o nosso site do EHPS na PUC São Paulo, e lá vocês também conseguem ter maiores informações, como linhas de pesquisas, corpo docente, as pesquisas que já foram publicadas. Então, isso é importante. Pronto, esse é o meu aviso inicial. Agora eu preciso avisá-los que essa live, a partir de agora, né, nós temos uma duração aí de média 1 hora de live. No primeiro momento, a professora Aline, a nossa convidada, ela fará uma exposição por volta de 30 a 40 minutos do tema que ela se colocou aqui para apresentar. E vocês podem ficar à vontade para colocarem perguntas, fazer comentários, destaques aqui pelo YouTube, e no final a gente vai tentar agrupar esses destaques, essas perguntas, apresentar aqui para vocês e pedir, se possível, a professora Aline responder alguma dessas perguntas, né? E é isso. Então, vai se dar nessa configuração a nossa live de hoje. Então, agora sim, quero agradecer a professora Aline, minha amiga, doutora, porque fez doutorado, viu? Doutorado no IHPS, atua como professora no Mackenzie, na Unimes, né, que é a Universidade de Santos. E para começar, Aline, como a gente combinou, né, não ficar apresentando Lattes, quem tiver mais interesse pode ir lá buscar o perfil do Lattes, do currículo Lattes da nossa professora Aline Martins. Mas para iniciar, antes de você entrar na temática, queria que você falasse um pouco, brevemente, né, sobre a sua trajetória de formação e atuação docente. E certamente, então, você vai se esbarrar, você vai ter que comentar sobre o IHPS, que você tem uma trajetória muito bonita ali no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade, e a palavra é sua.
Obrigada, Robson. Obrigada, né? Queria iniciar, então, falando um pouquinho da trajetória, conforme o professor Robson falou. Mas antes de iniciar mesmo a questão da trajetória, eu queria agradecer o convite, né? A oportunidade de estar conversando e também estar agradecendo a todos que compartilharam, né, esse momento, os likes no Face, tantas pessoas que compartilharam, eu queria muito agradecer. Eu espero que essa fala aqui são algumas assim, inquietações, porque nesse momento ao qual estamos vivendo, estamos passando, não vamos ter uma resposta específica, porque é algo tudo novo, né? Mas a questão mesmo da inclusão, né, vista com olhar para todos, né? Como incluir tantas pessoas que estão excluídas e que já estavam antes, e como que nós podemos, de fato, incluir esses sujeitos, né? E fora todas as questões que vão envolvendo. Então, queria muito agradecer aos amigos, aos alunos, a todos, a família, que todos colaboraram, ajudaram, curtiram. Muito obrigada mesmo, de coração, as mensagens que eu recebi, muito gratificante, muito gostoso mesmo. E para falar da minha trajetória, falar da questão da inclusão, além de questões teóricas que vão afligindo a gente nesse bate-papo, nessa conversa, né? Eu iniciei a carreira docente aos 18 anos, né? Então, eu vivenciei mesmo a escola pública, né? Eu sempre trabalhei em escola pública também por muitos anos nas redes de ensino, então, passei pelas cidades de Carapicuíba, Osasco, Barueri, Jandira, atuando como professora de educação básica. E eu iniciei tão cedo a trajetória, porque eu fiz o magistério, então muitos vão se identificar que eu fiz o Cefam, né, o antigo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Então, eu ingressei muito cedo por conta mesmo de ter concluído o magistério aos 18 anos. Depois, igual até o Robson até falou, filha da PUC, que eu fiz pedagogia na PUC também. Depois fiz o mestrado e o doutorado, né? Então, sou pedagoga, entrei no HPS no ano de 2011, né? Então, tanto na pesquisa, no mestrado e no doutorado, eu me dediquei exatamente ao estudo do método intuitivo. Então, no mestrado, eu estudei as práticas do Jardim da Infância, e no doutorado, a questão mesmo do método intuitivo, como que ele foi aplicado aos alunos cegos e surdos de meados do século XIX e início do século XX. Então, foi onde eu me apaixonei pela área da inclusão, me apaixono todos os dias mais, e vejo a necessidade da gente discutir, principalmente nesses momentos, e eu espero que essas minhas inquietações também possam colaborar com a formação de todos. E nesse momento todo, né, também agradecer esse convite, que para mim é muito especial, porque enquanto aluna, né, do programa, fiz parte de muitos momentos, fui representante discente, e sei como é marcante toda essa trajetória da gente pertencer a esse lugar, que depois que a gente passa, a gente sempre tem essas, não só a questão de saudade, mas assim, o agradecimento por esse momento formativo a todos os nossos professores, né? Então, não tenho palavras para descrever, agradecer a todos, né? E um carinho especial o meu orientador, que foi o professor Kazumi Munakata, que agradecer a todos, mas em especial a ele, né? Mas a todos que foram e são muito importantes, que ainda participamos de grupos de pesquisa, discussões e debates, né? Então, ele está aqui, viu, Aline? Está aqui te prestigiando, ó, no YouTube. Não aguento, não resisto. Não resisto. Então, mais uma vez, obrigada. Assim, é muito igual eu falei, gratificante. Então, vou falar um pouquinho dessas inquietações, né, do professor inclusivo. E é uma questão que não vai ter exatamente, assim, não temos totalmente respostas, né, mas essas inquietações que eu trago é para a gente repensar, inclusive, a questão da formação docente, né, e como hoje eu trabalho com formação de professores, tanto nas licenciaturas, como também num curso de educação especial, né, como que a gente vai vendo a importância dessas práticas da gente estar realmente
acolhendo a todos e que é muito complexo, né? Então, dentro desse momento de isolamento, de pandemia, a primeira questão que eu queria trazer como papel do professor inclusivo, né, que é a nossa pergunta, né, que vai orientar as discussões, foi exatamente a perspectiva das mudanças do cotidiano do próprio professor, né? O professor de educação básica, professor de ensino fundamental 2, que principalmente os que atuam na rede pública, a gente já vinha enfrentando os diversos desafios, porque mesmo hoje não atuando mais nessa modalidade, a gente tem experiências que compartilhamos com alunos, amigos que trabalham, né, e nós sabemos todas as problemáticas, desde falta de materiais, de recursos, até mesmo a questão da participação, mesmo envolvimento da família, gestão democrática. A gente tem essa diversidade de problemas que a escola pública vinha passando. Algumas a gente tem relatos de muito sucesso, mas outras a gente, infelizmente, não temos dados tão positivos quanto de outras. No entanto, a perspectiva da mudança do cotidiano do professor de educação pública, principalmente, ele também passou por esse processo de inclusão. E como que a gente vivenciou, e eu falo porque eu auxiliei muitos colegas de trabalho, como que a gente pode estar Primeira perspectiva, para o professor ser inclusivo, ele também precisa incluir os seus colegas de trabalho. Então, a gente tem realidade de professores que, quando falou de atividades remotas, trabalho de casa, nós vamos pensar, então, em qual professor que nós estamos falando, né? Estamos falando de um professor de educação básica, que trabalha, a maioria dos docentes que atuam na rede pública, né, trabalham em 2 períodos, quer dizer, ele já tinha uma rotina assídua mesmo de trabalho, que era das 7 da manhã às 18, o da educação básica, o ensino, na modalidade 2 do ensino fundamental 2, como são aulas de 50 minutos, a gente tem até a perspectiva de 3 períodos, né? Então, a demanda de trabalho, e essa demanda, assim como a gente até assistindo a live da professora Ana, essa atividade remota, da parte dos professores, ela aumentou muito mais. Então, o trabalho que nós tínhamos, que já era exacerbado, já era muito pesado para o professor, ele dobrou, porque hoje ele está em casa, né? Ele, muitas vezes, nem todos os professores faziam uso do computador, porque muitos exatamente tinham o note ou o computador para imprimir atividades, né? Então, exatamente, salvava uma atividade do Google ou montava, utilizava muito para impressão. Então, ele teve que se deparar com outra ferramenta que até então, esse foi o primeiro movimento mesmo de inclusão, como que eu vou utilizar essas novas ferramentas? Porque hoje a gente vai falando, tem Zoom, tem Meet, tem o próprio Big Blue Button do Moodle, tem diversas ferramentas. Mas a pergunta que a gente deve fazer, e principalmente para o professor da rede pública, será que como que ele teve acesso a um material que ele nunca trabalhou, né? Nós nunca tínhamos feito lives, né? Então, nesse momento, até a gente passou por essa mudança de plataforma. Então, imagina um professor que já não utilizava uma plataforma e esse erro que deu. Então, a gente já vai imaginando exatamente esse percalço que foi no próprio cotidiano do professor. E nós sempre vamos falar, então, inclusive, das professoras, porque são as que mais atuam com essa faixa etária, porque elas também, ao mesmo tempo que elas necessitam preparar aulas para enviar aos seus alunos ou realizar, elas também têm que acompanhar seus filhos durante esse processo. Então, o primeiro movimento de inclusão é a gente pensar como está sendo esse cotidiano do professor da escola pública. E aí a gente se preocupa exatamente com o professor que trabalha com a periferia, né? Que aí é exatamente como que ele vai manter um diálogo, né? Porque como que vai manter o diálogo para que esses alunos acessem? Porque se nós pegarmos algumas realidades dos cotidianos escolares, quando convidavam os pais, muitos não iam, né, nas reuniões. A gente tem realidades de muitos pais, principalmente do Fundo 2, o desinteresse do aluno,
e como que nós vamos pensar exatamente em como fazer esse aluno ter um interesse por uma aula que muitas vezes presencialmente ele estava ali por conta dos seus colegas, e como que ele vai acessar essa plataforma por meio de diversos caminhos, né? Então, o que eu venho vendo? Os professores estão se desdobrando e tentando usar todas as ferramentas, e principalmente as ferramentas que hoje as pessoas mais utilizam do nosso cotidiano, sujeitos, né? Que é qual? É o WhatsApp. Então, tem colegas que criaram vários grupos de WhatsApp com as famílias, outros professores que ligam para determinadas famílias, porque a gente tem muitos netos que residem com seus avós, né, porque os pais, por N fatores, né, que a gente não vai entrar, mas que residem com seus avós, os seus avós quem cuidam, então, que não fazem uso dessa tecnologia, eles necessitam auxiliar. Então, e a gente também tem pelo Facebook. Então, se a gente pegar, eu estava olhando nos últimos dias, o número de redes que aumentou, as escolas tendo seu próprio Facebook. E a maioria delas é transmitindo aulas, são transmitindo, então, desde aulas, assuntos, conteúdos, pedindo para os pais buscarem retirada de merenda na escola, porque para evitar exatamente o tumulto, né, para não ter aglomerações. Então, assim, a escola, e principalmente a pública, ela está utilizando dos mais diversos recursos tecnológicos, e muitas vezes não são os mais complexos, são os mais simples. E aí que a gente pergunta, se nós estamos utilizando tantos recursos dos mais simples, aí é exatamente onde mora a grande preocupação. Como que então a gente vai acolher, então, os alunos com deficiência? Então, a gente tem alunos que já não tinham acesso, que já tem todas essas demandas de dificuldade, e como que um aluno com deficiência, diante de toda essa problemática, ele está passando e ele está vivendo? Então, nesse momento, para ser inclusivo, muitos professores fazem até vídeos, né? Os vídeos encaminham, no caso, até particulares para suas famílias, para auxiliar, e outros que, eu tenho vários colegas, inclusive, que não são apenas relatos que a gente vê no Face ou nas redes sociais, que levam até mesmo material para os seus alunos, imprime e levam por conta dessa demanda para eles, que eles possam estudar. Então, Aline, sim. Se você me permite, você acabou de tocar no assunto material, e era o que eu ia falar, né? Essa situação pegou todo mundo de surpresa, e não é só necessário repensar os instrumentos tecnológicos, né, como a gente vai utilizá-los, mas a própria didática, né, de como utilizá-los. Então, quer dizer, um professor hoje, por causa dessa situação, um professor que a didática de se utilizar numa aula presencial, ela muitas das vezes ela precisa ser alterada para uma aula em EAD, virtual. Então, os próprios professores também, eles se deparam com essa realidade em que muitas das vezes não tem, né, já não tem essa bagagem de utilização dessas tecnologias, e ainda assim existe uma outra preocupação de que o pouco que se sabe utilizar nessas ferramentas, quais didáticas a serem utilizadas mais efetivas, porque nós estamos pensando em Fundamental 1, em Fundamental 2, quer dizer, como alfabetizar uma criança via WhatsApp, como alfabetizar uma criança via o Zoom. É uma situação muito complicada para o docente, né? Tudo que você falou aí, né? Principalmente Fundamental 1 são mulheres, né? Para as professoras e também para os alunos, para a gestão, para a família, né? Para todos, né? Então, essa questão da didática. Então, falando um pouquinho até da didática, né? O que eu venho percebendo e até revendo até mesmo como a gente ensinar a formação docente, né? Como que nós podemos adaptar?
E muitas vezes o que vem o grande X da questão é que muitos desses recursos, eles estavam na escola, né? Então, muitos dos recursos que eles já eram adaptados, principalmente para os alunos com deficiência, já estavam na escola. Então, para os alunos com deficiência, a gente vai pensando, então, a necessidade que hoje, didaticamente, a gente vai preocupar não apenas com o aluno, mas também a preocupação em como esse pai vai receber esse material, porque eu posso estar lidando, porque esse exatamente, né, mexer com a máquina, né, porque na verdade a máquina só está fazendo esse intercâmbio de comunicação, mas eu tenho que pensar que quem está do outro lado da tela, né, se é o pai que está auxiliando o filho, será que esse pai ou esse membro da família, esse colega, até amigos, né, que estão se reunindo, será que ele também não tem alguma deficiência para estar auxiliando? Né, a gente também tem pais com deficiência, né? Então, a gente tem essa outra realidade também, e além do acesso da internet, que a gente não pode negar que tem muitos conteúdos que o suporte de dados não vai limitar. Então, muitas vezes, algumas aulas, né, que até tem aquela caricatura, né, aquela imagem que está repercutindo na internet, que nós vemos sempre, né, a mãe que fala, né, mas a professora só fez um vídeo de 20 minutos, e aí a professora coloca, né, mas eu levei tanto tempo para produzir, para editar, para exibir. E ainda tem uma outra questão aí, que o professor, muitas vezes, quando faz vídeos menores, é pensando, inclusive, esse acesso que esse aluno vai ter ao material. Muitos fazem tão bem explicados o passo a passo, que em 20 minutos, inclusive pensando para aqueles que tem um pacote de dados baixo, e também pensando em muitos que ainda nem têm. A grande preocupação e como esses que não têm acesso, isso eu acho que além de todas as questões emblemáticas, a gente está tendo os canais de comunicação que estão transmitindo conteúdos diversos, né? E quem assistir lembra até o Telecurso 2000, alguns conteúdos eu já assisti até para ver, eu falo, nossa, tá... Dependendo da linguagem, eu fico imaginando como que algumas... para compreender mesmo, dependendo da localidade, da região. E a gente entra também como que esses sujeitos estão fazendo, porque são horários que nem todos também têm acesso. A gente está falando de internet, a gente também está falando de televisão, e quem está assistindo, né? Quem mantém o controle da televisão? Então, essa ideia da educação, da forma como ela está sendo desenhada, está sendo proposta, em vez de ela incluir, né, muitas vezes ela está excluindo, e é onde entra exatamente o papel de muitos professores, como que eles estão sendo agentes, então, de inclusão desses alunos. É onde nós vemos, então, vídeos reduzidos para auxiliar, professores que vão levando, então, atividades na sala do aluno, até compartilhando materiais, e nós vamos vendo a outra realidade também de professores, uns que vão se ajudando mutuamente. Então, nós temos, então, 3 grandes realidades, né? A relação entre os professores, né? Como que está se dando esse processo formativo e troca de conhecimentos. Nós temos a relação entre professores e alunos, e a relação também que o professor passou a estabelecer com a família, por meio de diversos recursos que até então nós não utilizávamos tanto na escola, né? E principalmente na rede pública, por vários quesitos mesmo, até de recursos, de materiais, e até do uso da própria tecnologia mesmo, porque o que a gente precisa verificar é que o uso desse material, ele é um instrumento que leva ao conhecimento, né? E se esse instrumento nunca foi trabalhado, nunca foi bem ensinado, ele não vai repercutir. Quais os resultados que se espera? E hoje a minha grande preocupação é o que nós estamos de fato ensinando. São conteúdos, ou também nós estamos pensando em formação cidadã desse aluno, né? Que se fala tanto em conteúdos, mas e a formação cidadã, a formação política, né, dessa criança, né, que está nesse processo de alfabetização? Quais todas essas funções da alfabetização e do letramento que parte desde o 1º até o 9º ano, que são a base que nós vamos dando para as nossas crianças, né?
Então, são exatamente esses meios que eu vejo que muitos professores estão fazendo o máximo de trabalho, unindo forças, fazendo reuniões, aprendendo. Muitos eu até auxilio, eu faço vídeos com tutoriais para auxiliar. No caso, até mesmo de alunos, quando eu tenho, até quando o pessoal pede, Aline, se eu tenho um aluno com deficiência, como que eu faço? Falo, gente, vamos primeiro respira, né? Eu tenho uma amiga que fala, Aline, eu tenho um aluno autista. O que eu vou fazer? Né? Que aí, até lendo uma reportagem, né, que os autistas têm... Hoje eu lendo uma reportagem falando da questão do autista, né? Mas exatamente como que o autista vai usar a ferramenta se ele nunca utilizou? A gente tem casos de alunos que nunca utilizaram a ferramenta tecnológica para aprender. Então, a gente tem... Como que eu vou fazer, então, o meu aluno se interessar e olhar para aquela telinha para que chame a atenção? E outros, né, que entra um outro fator importante, a questão da pesquisa, que a gente também vê muitos materiais produzidos iguais, e nem sempre tem essa necessidade do professor estar produzindo o mesmo material. Eu acho que para ser um professor inclusivo, por que não já utilizar o material de um colega, que hoje nós estamos nesse momento formativo de poder proporcionar essa troca? Eu acho que outro modelo de inclusão a gente também precisa revisitar enquanto docentes e formador de profissionais, essa troca, que eu ainda, mesmo no momento esse que nós estamos passando, eu sinto a falta dessa troca de materiais entre os professores, e que não precisa ser exatamente da mesma escola, pode ser entre as escolas, né? Eu conheço professores de várias até redes de ensino, de trabalho, e não pensar em um material que é produzido para que ele possa proporcionar a inclusão mesmo desses sujeitos nessa prática e nessa vivência dos nossos alunos, porque pensando exatamente nesse movimento, né? Nem todos têm acesso, e a grande pergunta é como proporcionar o acesso. E que nem eu comentei no início, alguns levam materiais em casa, a gente tem colegas que vão compartilhando internet, então aqui onde eu resido, eu já vi o pessoal que tem o Wi-Fi, que abre o Wi-Fi e compartilha com o amigo, com o vizinho. Então, como que está não apenas, então, um movimento também de solidariedade entre esses sujeitos que também passam a compartilhar essas experiências. Não é apenas professores, né? São todos os sujeitos que estão ali relacionados e que vão poder, que estão fazendo outros movimentos para que a escola continue acontecendo nesse espaço, e que vem o desafio, né, que aí entra o papel tanto do profissional, né, que aí entra o desgaste, né, como incluir, e também do aluno, porque a grande pergunta que a gente vai fazendo, né, esse aluno está aprendendo? Essa também é uma das minhas grandes inquietações, né, esse aluno está aprendendo, e o que ele está aprendendo? Né, se na sala de aula a gente já tem tantos desafios de estar acompanhando, de estar auxiliando, será que esse aluno está aprendendo? Né, essa é uma das grandes inquietações que, como professora que pensa nessa inclusão de todos esses sujeitos, que mais me aflige, né? Como que eu vou garantir que, de fato, e por mais que nós tenhamos a tecnologia, como que esses sujeitos, principalmente muitos da rede pública, né? Falando assim, num grande número, né? Eles não têm acesso a essa troca de conhecimentos, informações, alguém que subsidia mesmo a aprendizagem, e principalmente que muitos dos pais estão aprendendo nesse momento. Então, assim, estamos num momento, assim, que tem estamos aos dois lados da moeda, eu falo, né? De um lado, que a gente está proporcionando a inclusão para muitos, inclusive ensinando muitos pais, educando muitos pais no processo de alfabetização e letramento. E também a gente tem a grande preocupação e os sujeitos que não estão tendo o acesso a todo esse conhecimento por N fatores, não apenas o acesso, mas e os problemas que muitas famílias estão enfrentando. A gente também, além de questões econômicas, a gente também tem a questão de saúde, que muitas famílias estão com problemas de saúde, desde física quanto mental. Então, o papel hoje do professor, ele é de uma cidadania tão grande, que é muito mais você visar o acolhimento de todos, que esse acho que é o principal do professor inclusivo hoje, é acolher. É o papel mesmo do ouvir.
Muitas vezes eu até escuto amigos de trabalho, até pais que moram perto de mim, falam, Aline, eu só queria você me escuta? Então, assim, e o ouvir, como ele passou a ser importante, seja ele à distância de 1 metro, seja ele por meio de um WhatsApp, por meio de uma rede social. O ouvir mesmo, o ouvir passou a ser muito importante. Não apenas o uso da ferramenta, mas como que nós estamos utilizando as ferramentas pedagógicas para ouvir. Então, esse é o momento principal, além de todas as questões que nós podemos estar falando, é como também a gente pode ouvir as famílias, os nossos alunos, que estão vivendo todo esse momento. Legal. Uma outra coisa também, como você acabou de colocar, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais, é que não são todas as crianças que desfrutam da mesma realidade social, né? Então, se a gente pensar nas crianças, nossos alunos da periferia e alunos deficientes, eles se deparam realmente com não só os alunos, mas também os docentes, que quase já não têm uma formação adequada para lidar com essas situações, pensando no deficiente, né? Em aula presencial, imagine numa aula virtual, né? E utilizar essas ferramentas de plataformas. Então, eu acredito que muitos desses alunos não estão sendo assistidos. E não por falta de interesse de professores, mas por realmente uma lacuna que existe nessa formação desses educadores que muitas das vezes têm muita boa vontade, mas não têm referenciais de como lidar com essas crianças, né? Como alfabetizar crianças, por exemplo, deficientes, nesse período de isolamento social e com essas aulas virtuais. E uma questão que é não apenas, né, o processo de alfabetização, de letramento, né, Robson? Pelo menos o que a gente vai que nós vamos acompanhando e que eu acho que é muito bacana da gente também estar refletindo é como que virou a realidade de todas as famílias com o trabalho home, né? Então, por exemplo, muitas das tem apenas as que têm um computador, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, o filho precisa fazer atividade e precisa entregar toda essa demanda, né? Então, a gente também vai pensando não só apenas desses meios e desses métodos, mas mesmo como que eles estão fazendo, eu falo que, assim, está sendo essa rede que está se criando dentro da própria família, porque está tendo rodízios, né, de trabalho, né, que é um momento em que o filho estuda, então, o que eu posso fazer pelo celular? O que faz pelo celular, quem que vai acompanhar? Então, se tem uma família que tem 2 adultos e 2 crianças, quem que vai acompanhar as crianças, quem que vai fazer a reunião e quem que vai auxiliar? E dentro da perspectiva mesmo da educação inclusiva, pensando exatamente nos nossos alunos com deficiência, eles também estão naquele outro momento que eles tinham também no momento à parte o atendimento educacional especializado, numa sala específica, com diversos recursos. Então, a gente está falando mesmo da reorganização de uma rotina, que é uma nova rotina que está sendo criada e que ela vai ter que ser vislumbrada num outro processo de uma outra lógica. Exatamente, como que nós vamos introduzir outras lógicas e outras rotinas dentro da própria organização da casa. Né? Então, numa organização de casa onde tem 2 crianças com 2 adultos que estão trabalhando home, por exemplo, é uma reorganização de todo esse ambiente, porque a casa virou, né? A casa não virou apenas um espaço de aconchego e de dormir, né? Ela virou hoje sala de aula, ela virou o laboratório, ela virou o cantinho do trabalho, eu brinco, né? Eu tenho vários cantinhos aqui no quarto agora, é o cantinho do
do estúdio, né, que a gente já deixa organizado para quando precisa gravar uma aula, é o cantinho do trabalho, aí virou o espaço do alimento, o espaço que você mudou, inclusive, a reorganização de uma compra. Então, são vários movimentos aí que afetaram a rotina e que precisa criar exatamente essa nova lógica de trabalho. Uma lógica de trabalho que não aflige apenas os adultos, mas que principalmente mexeu com toda a rotina da criança. Então, é exatamente pensar em como reorganizar. Acho que um dos momentos, além de trabalhar recursos, é como que a gente vai trabalhando também essas novas rotinas dentro da sala de aula para ajudar nesse dia a dia e cotidiano dos pais e dos nossos alunos também. É uma reorganização de agendas, de atividades e de rotinas. Um outro ponto que eu achei interessante que você comentou sobre essa importância da escuta, né, do profissional da educação. Ele muitas das vezes se coloca numa condição de ouvir o aluno, de ouvir a aluna, de ouvir seu irmão, muitas das vezes mais velho, mais novo, de ouvir os seus pais, de ouvir seus avós, e realmente tem estreitado mais esse laço afetivo, né, entre o educador e a família, porque muitas das vezes os próprios pais, familiares, né, responsáveis da criança, como você disse, ele vive em situações diversas. Então, quantas das vezes o próprio contato do professor já serviu como um refúgio, né, para uma lamentação, para uma exposição de uma angústia, de uma situação até pessoal, né, partilha. E o professor, ele teve que exercer aí esse papel de alguém que escuta para além de um assunto restrito de sala de aula, né? Então, quantos professores não têm lido mensagens de pais, de responsáveis, que encontraram no professor ou na professora realmente uma pessoa com que ele possa colocar para fora as angústias que ele tem passado por esse período de isolamento social. E daí a gente vai conhecendo as realidades, né, que os nossos alunos estão inseridos, inclusive realidades afetivas, né? Quantos pais eu tenho ouvido de colegas de que realmente pais que nem que os professores, que os meus colegas nem conheciam, nem frequentavam as reuniões e que hoje todo dia conversa, né, fala sobre o aluno, e então realmente esse momento tem servido também. A gente precisa buscar, né, lados positivos das situações, que senão a gente não consegue nem sobreviver. Mas eu vejo que esse momento tem trazido realmente essa proximidade entre o educador, a educadora e os responsáveis, né, dessa criança. Aline, você me ouve? Não, sumiu o áudio por alguns minutos, por isso que eu até fiz a carinha assim, que eu não... Tem como você repetir o finalzinho, que eu não escutei. Sim, não, eu comentei sobre da gente olhar também para essa situação como lado positivo para nós educadores, né? Porque muitos professores têm tido mais abertura dos responsáveis pelas crianças, pelos pais, pelas mães, de ter essa proximidade com essa família. E ver que realmente a escola, ela não pode se limitar àqueles muros físicos, né? A escola é um instrumento social, é um espaço social que deve ser ocupado por todos e todas, e esse diálogo entre a escola e a sociedade não deve se limitar aos responsáveis, por exemplo, apenas os responsáveis das crianças, e só em dias de reuniões, ou em dias que é para recolher dinheiro, né, para depois promover outros eventos,
mas que esse diálogo ele precisa para que realmente possamos trabalhar de uma forma mais efetiva, né? E aí conhecer as realidades, as múltiplas realidades que os nossos alunos enfrentam, e eu acredito que nesse período tem trazido essa aproximação entre os educadores, as educadoras e os responsáveis pelos nossos alunos. E também, né, Robson, eu queria até que a gente, né, lembrasse também dos outros atores da escola, né? Porque a gente também tem os gestores que fazem parte, a equipe da secretaria, que são muitas vezes nós esquecemos que eles também fazem parte de todo esse processo. Então, a gente tem escolas, até estou acompanhando também a nossa conversa pelo Face, né? E até a Renata, né, um grande beijo, Renata, né, colocou, né, que as escolas também estão disponibilizando esse material, né? Então, é uma ação que não se limita também apenas ao uso dessa ferramenta. A gente também tem esses outros sujeitos, esses outros atores, né, como os gestores, o pessoal da secretaria e os outros profissionais que atuam dentro desse espaço escolar também, porque estão possibilitando a entrega desses recursos, desses materiais, promovendo também um outro meio, a inclusão, né, que não se dá apenas, então, só numa única relação entre professor e aluno. Então, ela vai ampliando exatamente esse... Certo. Então, pessoal, nós tivemos mais um probleminha técnico aqui, mas o Ivan agilmente já resolveu. Então, retomando aqui, já estamos, inclusive, encaminhando o nosso diálogo para o final. A Ana está dizendo que está sem som. Tá, então é no YouTube que eu estou vendo, tá? Vamos lá, Aline. Você quer fazer algum desfecho e depois eu apresento algumas perguntas que colocaram aqui, ou já posso apresentar as questões que colocaram aqui? Algumas, né? Não, só para a gente finalizar, né, assim, daqui acho que interrompeu o vídeo, né? Que todos os gestores, né, todos esses atores que dão vida exatamente a o que é escola, né, o que nós, inclusive, que é um dos objetos nosso de estudo, né, que é a escola, né, nós estudamos a escola, os seus sujeitos, quem compõe, né, todos esses atores que estão dentro, né, então a gente repensar exatamente em revisão, né, em revisitação de todas essas práticas colaborativas, que o grande intuito é esse, né, que por mais que tenhamos todos esses desafios, a ideia central nossa é que não perder nenhum aluno, né, que nenhum aluno fique no caminho. O que eu acho que é o nosso grande desafio, de fato, que nós já tivemos tantos movimentos de exclusão mesmo, de muitos historicamente, de tantos sujeitos que foram excluídos do cotidiano escolar, desde a educação básica até o superior, e a ideia agora é que a gente não perca nenhum aluno, e que eles tenham acesso. Eu acho que o principal é isso. Quando pensamos em ser professores inclusivos, eu tento fazer sempre esse papel, porque a gente não pode perder nenhum aluno, né? Então, principalmente, eu vim de escola pública também, minha formação se deu em escola pública, e eu acho que o principal da gente é não perder nenhum aluno. Essa é a grande busca que a gente deve concentrar os nossos esforços e garantir principalmente, né, que esses alunos, além de terem acesso, que eles vislumbrem exatamente na educação, né, vislumbrem na educação o acesso não só apenas ao conhecimento, aos saberes, mas exatamente ao que a gente tanto luta e que a gente precisa tanto nos dias atuais, de construir mesmo com esses jovens, com essa meninada, uma cidadania, né, que respeite a todos, de fato, e que lute exatamente pelo direito à vida de todo ser humano, né, para que a gente não vivencie
e que nós também não possamos mais permitir algumas atrocidades, que é o nome que a gente vivencia de tanto que nós escutamos, olhamos, assistimos diariamente, né, que são atrocidades, sejam elas no diálogo, sejam elas em divulgações e entrevistas, né, então precisamos, de fato, não perder nenhum aluno, porque nós não podemos mais perder para ignorância, para a falta de informação, a falta de conhecimento. Nós precisamos incluir mesmo, e principalmente, incluir esses sujeitos em prol de uma educação que seja cidadã e política na sua essência mesmo, dos direitos, de deveres e, de fato, do conhecimento. É isso que a gente, enquanto professor inclusivo, precisa, e eu venho principalmente, né, uma luta que a gente, para a formação dos nossos alunos também, eles vislumbrem exatamente e que tenham essa força, né, que não é simples, não é fácil, que a gente cotidianamente possa estar lutando exatamente por uma educação que seja de fato, que ainda não é para todos. Muito bem. Aline, tem uma questão aqui que eu acho que é bacana a gente pensar. Deixa eu buscar aqui. Acho que é de uma amiga sua, Renata. Cadê? Renata Araújo. Ela coloca assim: Aline, como fica a questão dos alunos com deficiência? Inclusive, pessoal, deixa eu me retratar aqui, possa ser que tenha sido eu que falei. Inclusive, antes aqui da live, eu até falei com a Aline que eu precisava atualizar alguns termos aqui, justamente para não cair em termos errôneos, né? E aí alguém, acho que a Ana Flamínio, até me chamou a atenção sobre a terminologia da pessoas com deficiência e não deficiente, né? Então, retratando aqui o termo, e a Renata, ela coloca aqui, cadê? Como fica a questão dos alunos com deficiência? Será que as escolas estão dando conta do processo de ensino e aprendizagem desses discentes no trabalho remoto, ou permanece a excluí-lo? Nós vamos ter, assim, não tem como afirmarmos, né, exatamente, né, Renatinha, amiga, não tem como, de fato, nós afirmarmos que não estão dando conta. Nós temos algumas escolas, assim como no dia a dia de escola da prática. Vou pegar até um exemplo do público surdo. Nem sempre o aluno que tem o intérprete, a gente está vendo se de fato ele pode estar o intérprete, o aluno surdo, ou ele pode ter um outro aluno com outra deficiência com monitor acompanhando. Se o professor, exatamente, ele não der esse suporte, né, qual o objetivo que ele tem para a aprendizagem, eu não vou saber se meu aluno está de fato aprendendo. Então, quando nós falamos exatamente do processo inclusivo dos nossos alunos com deficiência, pensar exatamente quais os objetivos que a gente quer com determinado conteúdo para que a gente possa verificar a aprendizagem. Então, no caso dos alunos com deficiência da educação básica, né, primeiro que a gente precisa saber é se esse aluno está tendo, de fato, acesso ao conhecimento. E a questão maior é como que nós vamos estar acompanhando. E aí a gente tem múltiplas realidades. Tem professores que estão solicitando pequenos vídeos aos quais os pais mandam. A gente tem também casos que entram até de negligência, que nós não temos como acompanhar de fato, né? Então, isso é uma grande preocupação com os sujeitos com deficiência, é como que a gente faz esse acompanhamento, porque os alunos que nos enviam as atividades, que resolvem os exercícios, nós sabemos de fato como, mas o que está acontecendo no interior de tantas casas, essa é a grande preocupação. É a preocupação principalmente por conta dos índices até mesmo de violência que estão aumentando cada dia mais. Então, como de fato esses alunos estão aprendendo, essa é a grande preocupação. E principalmente as crianças,
E os adultos, a gente já tem algumas ferramentas, né, que ainda estamos em processo, né, de conhecimento, de adequação, que são os adultos da graduação, que a gente já sabe as dificuldades, né, então a gente já faz adaptações para eles, porque os próprios alunos conseguem entrar em contato. A preocupação nossa é exatamente isso que, de fato, eu acredito que ainda não temos a resposta, né? O que esses alunos estão, de fato, aprendendo, a gente precisa do acompanhamento. E a preocupação, aqueles os pais, que muitos têm até auxílio, fazem formações extras para auxiliarem, a gente tem os resultados. O problema é aqueles pais que não nos enviam, que aí não entra só apenas uma questão de aprendizagem, é questão mesmo de como que eles estão nesse cotidiano, como que eles estão, de fato, vivendo o seu dia a dia, né? Esse é uma outra preocupação, que são exatamente os casos exorbitantes que a gente está tendo, né? Que aumentou o número de violência. E, infelizmente, acredito que não seja apenas a violência contra a mulher, mas também contra a criança, e a criança com deficiência, né? Porque dependendo qual a deficiência, né? Como que ele pede até mesmo ajuda, socorro para alguém. Então, garantir, a gente ainda não, pelo meu olhar, não tem como a gente afirmar de fato, principalmente para as crianças. Esse é o grande desafio mesmo de como a gente está fazendo, e além do desafio, a grande inquietação, e não vou, que nem eu falo, não vou deixar de transparecer meu medo. Esse é um grande medo, que inclusive quando a gente pensar mesmo nessa base, como que todos os nossos alunos estão. Então, que nem eu falei, são algumas questões assim que a gente, acho que trouxe até mais inquietações, do que até mesmo respostas, porque são práticas que a gente vai precisar não só apenas de pesquisas, mas a gente vai ter que rever essas novas formas de revisitar essas pessoas, esses alunos, né, que não... Porque que nem a gente fala, né, num momento virtual pode estar parecendo tudo bem, né, numa reunião de Zoom, mas o que está acontecendo nos bastidores antes dessa reunião? Se os nossos alunos indo presencialmente, a gente já tem tantos dados, imagina como pode ser também mascarado todos estes, né? Então, essa é uma preocupação mesmo que aflige e que a gente deve... É uma emergência que precisamos pensar a escola, não apenas agora nessa atividade, nesse momento que estamos fora, mas também quando voltarmos, né? Preparar essa escola também com o retorno desses alunos ao dia a dia escolar. É um grande desafio. Não vou peço até mil desculpas, mas a resposta exata não vamos ter. É um processo mesmo que nós temos hoje relatos de experiências de como estão processando, de como estão agindo, mas como está sendo exatamente o cotidiano. Olha, assim, por experiência, assim, que eu resido num bairro que tem... Eu resido na cidade de Itapevi, e a gente tem várias realidades de bairros, e o que mais me preocupa é exatamente isso, né? Nós vamos vendo que cada dia mais está aumentando o número de pessoas na rua, e como está sendo essa vivência mesmo, porque a gente tem muitas casas ao redor que são exatamente um cômodo, né? Que é para a pessoa com pai, mãe, 3, 4 filhos. As crianças vão muitas vezes para a rua porque a gente já está um momento de isolamento de mais de 60 dias. A gente não está falando apenas de, né, são 60 dias, e que exatamente isso são as crianças que nós vemos nas ruas, né, e as crianças que não estão nela. A preocupação também faz as crianças, né, como que elas estão passando por esse momento, se você não vê até no quintal, você não consegue ver nesse dia a dia mesmo. Então, são preocupações, inquietações, e que a gente vai ter que se debruçar muito, né, para não apenas, acho que a questão de pesquisa, mas de como lidar, até visando mesmo a nova formação docente, né, em como lidar com esse pós-pandemia, né, hoje estamos falando do durante, e que vai trazer, assim, de muitos resultados para a gente estar pensando de todos esses atores que a gente está tendo aí, que envolvem a educação especial e inclusiva.
Como você já tinha colocado no início, né, a gente já tinha também comentado, a ideia dessa live não era esgotar a temática, né, não era também de trazer soluções mágicas, mas de aproveitar esse espaço mesmo para apresentar os dilemas, as angústias, né, que professores do Fundamental 1, Fundamental 2 têm vivenciado nessas múltiplas experiências, com esse processo de manter essa educação em tempos de isolamento social. Uma dica que eu dou, principalmente para quem está pensando em ingressar no EHPS, é que dessa live aqui já surgiram várias propostas de projetos de pesquisas, né? Como a Aline colocou aqui. Então, escolha uma delas e vamos buscar respostas, né? Buscar, ou pelo menos, não respostas, mas aprofundar essas reflexões com as pesquisas acadêmicas científicas. Um outro destaque aqui do Henrique Antônio, ele escreveu assim, Aline: existem bem poucas escolas que possuem docentes especializados na educação inclusiva e muitos docentes da rede estadual têm a formação no trabalho com esses alunos. O ajuste a essa rotina é muito difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Oi, pode falar, Aline, te ouço. Pode, que ficou muda e eu continuei vendo o Robson, eu vi pelo Face, desculpa, gente. Tá. Muitas vezes a formação mesmo, a inclusiva, é um dado que a gente precisa estar revendo mesmo a formação docente, que muitos vão aprendendo a ser inclusivos na sala de aula, na sua vivência. Inclusive, como eu iniciei também muito cedo na prática docente, muitas das práticas que hoje eu adoto foram mesmo vivenciando. Muitas vezes você fala, o que eu faço, né? Porque exatamente essas questões precisam ser debatidas e tratadas na própria formação. Eu até brinco com os alunos, né, que muitas vezes é retratado apenas o lado das experiências positivas, que é onde muitos até fazem essa crítica, né? E a questão nós precisamos trazer mesmo o estágio, né? Os programas mesmo de estágio para trazer essa vivência da formação, porque é exatamente essa que nós nos deparamos. Então, assim, quando chega um aluno, né? O professor acaba de se formar, ele chega, por exemplo, numa escola, onde ele vai encontrar 40 alunos, 40 adolescentes de 13 anos, e que eles estão ali muitas vezes porque estão ali porque, igual eles até falam, né, eu preciso estar. Então, como que vamos pensar exatamente em práticas que a gente vai acolher isso? Muitas vezes não é falado nos cursos de formação. E quando a gente fala tem que trazer o aluno, falar muitas vezes a mesma linguagem. Então, as experiências de sucesso de educação inclusiva é você entender exatamente essa linguagem. E que muitas vezes e que ficam mesmo, ainda a gente adota a escola, a gente fala tanto de mudança e tudo mais, mas a gente ainda espera a mesma escola de quando estudamos de 30, 40 anos atrás. Os alunos mudaram, né? Então, eu sempre gosto de rememorar quando nós estudávamos nesse período, o que tinha de que aprontavam? Então, assim, sempre existiu a bagunça na escola, sempre existiram algumas questões, mas e como que a gente vai transformar isso em práticas positivas? Que é exatamente onde a gente vai lembrar de como nós éramos adolescentes. E o que eu sinto falta exatamente, além de outros problemas que a gente tem na rede, principalmente o estado de quinto ao ensino médio, é exatamente que os professores, muitos, né, não vamos generalizar, que a gente tem profissionais excelentes, não podemos descartar porque temos excelentes profissionais, mas quando eu leio um relato de um estágio de uma aluna que ela me escreve, que isso me marcou muito,
que a partir das 9 da noite, que é o horário do intervalo, os portões já ficam abertos propositalmente para os alunos irem embora, a gente vai vendo que a escola precisa mudar muito, né? O portão fica aberto num período noturno para os alunos irem embora. Então, assim, a gente tem uma questão aí que é revisitar a escola e a formação de professores, porque ela é repleta mesmo de barreiras que elas precisam ser mesmo transpostas, repensadas, e é exatamente esse o momento. Se a gente fala de educação inclusiva, né, pensando no acolhimento a todos os alunos, né, desde os alunos, que nem eu falei, incluir a minoria da minoria, né, quando eu falo incluir a minoria da minoria e colher mesmo todos esses, é pensar nesse novo formato mesmo de docente que precisamos, né, não, aliás, não digo nem docente, mas que escola exatamente, o que a gente está precisando da escola? Porque a gente tem ferramentas, instrumentos, mas como que estamos utilizando isso em prol de proporcionar aprendizagem, né? Quais os meios que eles podem estar usufruindo, utilizando, e não usando apenas a internet para fake news, que nem a gente fala, né? Mas como fazer com que os nossos alunos sejam detentores, de fato, de múltiplos saberes, de múltiplos conhecimentos e também do professor. Lembrando, né, Henrique, dessa jornada também do professor, né, que a gente, entre as outras questões mesmo docente, que a gente tem muita coisa aí para ser revista, ser repensada, e que também vai depender muito, né, desse novo olhar para a prática. Eu acho que a gente precisa revisitar esse novo olhar, porque tem muitas barreiras a serem superadas, que vão contar com vários setores, não é sozinhos, né, mas a gente precisa vai ter que necessitar dessa mudança de vários setores, e principalmente repensar a própria formação continuada, e se fala tanto em formação continuada, mas como vem sendo desenvolvida a formação continuada, né, então acho que são muitos dados que a gente precisa estar repensando, revisitando, e principalmente tendo esse novo olhar mesmo para a escola e para a sala de aula com todos os seus atores que estão envolvidos. Muito bem. Aline, já estamos encaminhando para o final, já temos 1h10 de live. Quer fazer alguma consideração final? Para finalizar, queria agradecer a todos, né, mais uma vez, agradecer a representação pelo convite. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho aí, né, porque muitas vezes a gente toca em temas que são temas que precisam ser vistos mesmo, a gente precisa repensar, mas eu acredito que para o nosso futuro, por mais que ele ainda seja um pouco nebuloso, eu acredito que é a educação que vai propiciar essa mudança, e principalmente uma educação inclusiva, sendo repensada para atender a minoria da minoria, né, que todos tenham acesso mesmo a esses direitos, e que nós precisamos lutar, e o que eu vejo, né, e que nós precisamos que a academia ocupe mais esses espaços, é preciso que a academia, o ambiente acadêmico, ocupe de fato mais esses espaços, para que a gente possa demonstrar essas múltiplas possibilidades aos nossos alunos desde pequenos. Precisamos de fato levar esses múltiplos saberes e informar mesmo esses diversos ambientes de formação, né, criando esses vínculos entre escola, entre ensino superior, entre campos de pesquisa, para que a gente possa formar exatamente, porque eu acredito que a educação vai mudar esse país, mas que a gente precisa exatamente sair só desse nosso espaço, que ele não pode mais se limitar, e hoje eu vejo isso, e a gente está tendo esse tempo para refletir, dessa necessidade mesmo, eu falo por mim, de voltar para a escola pública. A gente precisa voltar para a escola pública, abraçar esse espaço, também abraçar o espaço do ensino superior, espaços privados também de educação, porque esses dois ambientes também precisam mesmo desse acolhimento, mas a gente sempre fala do público, eu penso no público que é o que atende a maioria, né? A maioria está nesses espaços, então a gente precisa realmente revisitar e se fazer muito mais presente do que antes.
E eu falo exatamente que essa é uma postura que eu pretendo mudar eu mesma, né? Eu também preciso estar mais nesses espaços para que a gente possa criar mais elos de diálogos, mais elos para entender toda esse cotidiano escolar. Então, eu acredito que essa pandemia acho que está sendo esse momento, dentre tantos problemas, de repensar exatamente isso, né? Como podemos auxiliar nessa mudança, né? E eu tenho essa esperança e eu acredito na mudança. Eu tenho essas palavras assim, principalmente com a nossa formação, e de propiciar também a todos que também tenham esse acesso a todo esse conhecimento e a todos esses múltiplos saberes que a gente tem aí para pesquisar, para estudar, para ler e para conhecer. Acho que é isso. Acho que é isso. Tudo isso. Só tudo isso. Aline, então, novamente, em nome da RD, do EHPS, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelas suas contribuições, que possamos ter outros momentos como esse, né? Realmente a ideia é não ficar aproveitar esse mundo virtual, não só nesse período de isolamento social, mas realmente a gente viu um potencial, né, nesse mundo, nesse universo virtual, e com uma possibilidade de justamente dar acesso, né, de estender essas reflexões, essas angústias, esse compartilhar de angústias e até mesmo sugestões, né? Então, muito obrigado, que possamos ter outros momentos como esse. Você também é um orgulho do programa, né? Vou ficar vermelha agora, igual da minha blusa. Você e tantos outros, né, alunos e alunas, porque realmente o EHPS é um programa muito, muito comprometido com formar excelentes pesquisadores, e para mim realmente é uma honra fazer parte desse programa. Para finalizar, eu gostaria de lembrar novamente que nossa próxima live vai acontecer na terça-feira, dia 10/5, às 17 horas. Estará aqui o nosso professor coordenador, professor Carlos, para explicar um pouco sobre o processo seletivo do EHPS para o próximo semestre. Já no dia 25, né, na segunda-feira, será publicado o edital. Acessem e estejam aqui com a gente no dia seguinte, na terça-feira, até mesmo para, de repente, tirar eventuais dúvidas ou fazer alguns destaques, tá bom? Então, todos estão convidados, todas estão convidadas. Por gentileza, compartilhem, principalmente com aquele colega, né, aquela amiga, aquele amigo que está indeciso e, de repente, precisa só de um incentivo aí para encontrar esse programa e voltar aí a nativa na pesquisa, né, e nessa formação de mestrado ou doutorado. Tá bom? Então é isso. Não posso deixar de agradecer ao Ivan, né, Lino? Ivan. Nossa, formidável. Obrigada, Ivan. Muito. Ivan, novamente, muito obrigado. Aquele momento. Sem o Ivan, realmente, isso não ia acontecer dessa forma, né? Que foi, a gente deu o nosso melhor, o Ivan também. E é isso, então. A gente encerra por aqui. Esperamos vocês na terça-feira que vem. E muito obrigado para quem ficou até o final. E vai ficar salvo, né? Essa live vai ficar salva na nossa página do Facebook. Podem compartilhar e rever à vontade, tá bom? Então é isso. Aline, um beijo para você. Para todo mundo também. E um abraço para o meu orientador, Daniel. Já que você mandou um abraço para o Kazumi, eu também tenho que mandar um abraço para o meu professor orientador, o Daniel. Tá bom? E a todos os colegas, amigos aí do EHPS. Um abraço a todo mundo, pessoal. Boa noite.